Olá, meus amigos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Clodoaldo Feitosa, eu sou um pesquisador independente da espiritualidade e neste vídeo, a pedido de muitos inscritos aqui desse canal, que me pediram, por diversas vezes para analisar esse novo entendimento da organização e, portanto, eu vim então para fazer esse vídeo para que fique definitivamente esclarecida essa questão do sangue, definitivamente resolvida. Então hoje você vai sair desse vídeo, se você ficar comigo até o final, com essa situação resolvida na sua mente. Não haverá mais dúvidas sobre o que realmente a Bíblia ensina sobre esse assunto. Tá certo? Então, primeiramente, eu preciso explicar a vocês qual é o entendimento atual das Testemunhas de Jeová sobre o assunto do sangue. A doutrina atual das Testemunhas de Jeová proíbe estritamente a transfusão de sangue halogênico, ou seja, receber sangue total e seus 4 componentes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma, vindo de outra pessoa. No entanto, houve uma mudança recente, uma mudança significativa nas diretrizes da organização. Desde o anúncio oficial, que foi feito pela liderança do corpo governante, os membros agora passaram, os membros da Testemunha de Jeová passaram a ter permissão para usar o seu próprio sangue em procedimentos médicos específicos, sob a condição de que o processo seja uma decisão de consciência individual. Então, houve essa mudança. Então, agora existe a permissão para usar o próprio sangue em procedimentos médicos. Então, o que permanece estritamente proibido? Permanece estritamente proibido a transfusão de sangue de terceiros, completamente vedado receber sangue total de qualquer outra parte do sangue, componentes primários de outra pessoa. E também continua proibido o armazenamento convencional pré-operatório, ou seja, a coleta e o armazenamento do próprio sangue em bancos de sangue semanas antes de uma cirurgia, por exemplo. Então isso ainda continua não sendo aceito, para poder, que assim, não pode porque isso perderia o vínculo contínuo do sangue com o corpo. Então se for interrompido, então isso não é permitido pela organização. Então, a partir dessa nova política passou a ser permitido a autotransfusão em circuitos fechados, ou seja, o uso de técnicas onde o sangue do próprio paciente é manipulado durante o tratamento e agora é aceito. Isso inclui os procedimentos médicos em que o sangue é removido do paciente, armazenado brevemente ou processado e devolvido ao organismo em um circuito contínuo. Então, isso eles permitem. Frações de sangue, eles também permitem o uso de frações derivadas dos 4 componentes do sangue, como a albumina, imunoglobinas ou fatores de coagulação. Então, isso é o que a pessoa pode fazer como uma decisão pessoal, a Testemunha de Jeová. Também existe o tratamento com máquinas de recuperação, que é chamado de call saver, equipamento que aspira o sangue, lava e reinjeta o próprio sangue no próprio paciente durante uma cirurgia. Então isso totalmente aceito, certo? Aqui no Brasil, existe a jurisprudência, a lei. E do ponto de vista legal geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma unânime que pacientes adultos, testemunhos de Jeová, adultos e capazes, têm o direito constitucional de recusar as transfusões de sangue por motivos religiosos. Além disso, o Estado brasileiro, por meio do SUS, tem a obrigação de custear e fornecer tratamentos e cirurgias alternativas sem sangue que estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde. Em caso de menores de idade, aí então que estejam em perigo iminente de morte, aí a orientação médica e jurídica geral no país prioriza a preservação da vida da criança, certo? Então, essa é a forma que é entendida aqui no Brasil. Então, essa é a política das Testemunhas de Jeová. Mas em que ela está baseada? Qual é a base doutrinária para as Testemunhas de Jeová não aceitarem transfusões de sangue? A base doutrinária das Testemunhas de Jeová para rejeitar a transfusão de sangue é bíblica literal, ou seja, é uma interpretação literal do que está escrito na Bíblia,
baseada numa interpretação de que o sangue representa a vida, né, e pertence exclusivamente a Deus. Então, com base nessa orientação, os fiéis da Testemunha de Jeová recusam a transfusão de sangue de todo jeito, né? E isso eles encontram na Bíblia, por exemplo, na lei de Moisés, eles dizem que isso está na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou escrituras antigas e escrituras gregas. Segundo eles, né, Deus disse a Noé, né, logo depois do dilúvio, aos seus filhos, né, para não comer carne com a sua vida, ou seja, o sangue. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Depois, na lei de Moisés, segundo eles, né, houve uma nova proibição, né, foi repetido, né, ao povo de Israel, conforme está escrito em Levítico capítulo 17, versículo 14, lá onde diz, né, que não se deve consumir, né, nenhum tipo de sangue. E também a principal, né, que eles disseram que essa lei foi reiterada no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29, né, que vocês conhecem bem, né, mas eu vou ler para vocês, né, usando a tradução do Novo Mundo, que é a tradução da Testemunha de Jeová. Então, em Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29, a gente vai encontrar a seguinte ordem. Eu vou ler para vocês e a gente vai interpretar, tá certo? Então, Atos 15, 28 e 29 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias, que persistam em se abster das coisas sacrificadas a ídolos, de sangue e do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então, esse é o texto, né? Diz aqui, ó, persistir em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue. Então, com base nessa interpretação, eles dizem que a transfusão de sangue é totalmente proibido, né? Porque foi dada a ordem aos cristãos para eles não receber sangue de maneira nenhuma. Se não pode comer, evidentemente, dizem eles, não pode colocar na veia, né? Eles usam o texto de Levítico 17:11, né? Onde a Bíblia afirma: a alma ou a vida da carne está no sangue. Diz ainda que é propriedade de Deus, né? Que como a vida vem de Deus, o sangue que simboliza a vida pertence exclusivamente a Ele e não pode ser apropriado por um ser humano. E eles dizem então que o único uso permitido do sangue é o uso sacrificial, né? Que foi feito tanto lá no passado, né? Na época dos sacrifícios antigos que eram feitos no Templo de Jerusalém, como o sangue, né, de Jesus, que quando ele morreu, né? E aí o sangue dele derramou. Então eles acreditam que somente esse uso do sangue é permitido. E aí tem essa ordem, né? De abster-se de sangue. Então agora, essa é a doutrina, né? Ficou claro. Vamos agora raciocinar, né? Para entendermos se isso realmente é dessa maneira, né? Se é realmente assim. O que realmente é proibido pela Bíblia não é a transfusão de sangue, mas sim usar o sangue como alimento. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria deixar claro aqui com vocês, né? A Bíblia não proíbe a transfusão de sangue. O que ela proíbe é usar o sangue como alimento. Isso é assim porque lá no passado não havia como, né, os apóstolos, os profetas, as pessoas que escreveram a Bíblia, entenderem que algum dia a ciência evoluiria a tal ponto de ser possível infundir o sangue de uma pessoa em outra. Então, eles não sabiam disso. E o que eles proibiram estritamente, você pode olhar, né, na Bíblia, ler onde você quiser, é comer o sangue, é usar o sangue como alimento, né? Não havia, de acordo com a ciência, né, embora as testemunhas de Jeová digam assim, né, tem até eles fazem um exemplo, né, que diz assim, ó, se você é proibido de beber álcool, você colocaria álcool na veia? Evidentemente não, né? Dizem eles. Mas, de acordo com a ciência, colocar sangue na veia e comê-lo são processos biológicos completamente diferentes. Então, esse é o segundo ponto que eu quero deixar, né, claro para você. Olha, veja bem, comer sangue não é a mesma coisa que colocar o sangue na veia. São processos distintos. Quando você come o sangue, o que é que acontece? As moléculas dele, o sangue, você, ao engolir,
ela vai passar pelo seu tubo digestivo. E as moléculas serão quebradas, né? E aí o sangue ele vai ser absorvido e vai se tornar parte do seu próprio sangue. Ele vai ser absorvido as moléculas como alimento. Ele é totalmente destruído nesse processo, né? Já no caso de uma transfusão, é diferente, né, a ação biológica, porque é um transplante de um tecido líquido vivo que vai passar a integrar o seu próprio tecido. O destino do sangue, né, ele entra diretamente no sistema circulatório, né, e não passa pelo tubo digestivo, de modo que ele não é quebrado, não é transformado, né, e vai direto para a sua corrente sanguínea. E tem também a ausência de digestão, ou seja, o sangue transfundido não passa por nenhuma quebra química. Ele se mistura ao sangue existente do paciente para mantê-lo funcionando. Então, são coisas diferentes, né? Não podemos dizer, não podemos afirmar que comer sangue e colocar na veia é a mesma coisa, certo? Porque definitivamente não é, certo? São coisas diferentes. E isso, né, já ajuda a gente a entender. Porque o que foi proibido na Bíblia, efetivamente, é comer sangue, né? E não usar de outra maneira, né? Desse modo que eu estou explicando aqui. E existem riscos, né, em ingerir sangue. Enquanto uma transfusão de sangue salva vidas, né, de pessoas que passaram por grandes hemorragias, ingerir grandes quantidades de sangue humano ou animal é prejudicial à saúde humana. O sangue é extremamente rico em ferro e o sistema digestivo humano não possui mecanismos para processar esse excesso facilmente, né, o que pode causar então uma toxicidade por ferro. Então, se você, por exemplo, comer 1 litro de sangue, vai lhe fazer mal, né? Porque não tem o nosso organismo não está preparado para assimilar uma quantidade tão grande de sangue. Já ele sendo transfundido, né, ou seja, colocado na veia, aí o organismo aceita, se você tiver com falta, né, por tiver tido alguma hemorragia. Então são processos completamente diferentes, né? Então definitivamente não é a mesma coisa. As escrituras refletem o conhecimento que existia na época e em que foram escritas. Então não havia ciência que explicasse que o organismo morre quando existe, por exemplo, a morte cerebral. Mesmo que o sangue continue correndo nas veias. Então, mesmo que se uma pessoa tiver morte cerebral, se o corpo dela continuar vivo, o sangue correndo nas veias, e você transfundir, isso não vai fazer a pessoa voltar à vida, né? Então, isso é uma prova clara, né, que são coisas diferentes, né? O comer e o transfundir. E tratando de forma espiritual, né, agora é minha interpretação, eu sempre trago isso com muito respeito, né, que eu respeito a forma como vocês entendem, mas tratando de forma espiritual, o cérebro morre quando o espírito deixa o corpo, certo? Então, são coisas diferentes. No Israel antigo, o reino de Deus era na terra, todas as bênçãos de Deus eram no plano material e, portanto, não havia entendimento correto sobre essa questão do espírito, né? Que o espírito é quem produz a vida no corpo. E isso só veio a ocorrer quando Jesus veio à Terra, porque aí ele mudou a perspectiva quando explicou que o reino dele não era deste mundo, não fazia parte da Terra, mas sim do céu. Também ele mostrou que existe vida após a morte, quando morreu na cruz e voltou, né, à vida 3 dias depois. Né? Então ele mostrou que o reino dele não é da Terra e que existe um outro plano de existência, que é o plano espiritual, e que existe vida após a morte. Portanto, existe espírito. Mesmo assim, as escrituras mostram, né, se você analisar claramente, a gente vai entender que é o terceiro ponto que eu quero deixar aqui nesse vídeo, é que a vida não vem do sangue, a vida vem do espírito, certo? A vida do corpo vem do espírito. E que existe uma clara separação entre o corpo físico e o espírito, que é o que provoca a vida. Logo no primeiro livro da Bíblia, você vai ver aqui, né, em Gênesis 2:7, eu vou mostrar aqui para você, acompanha aí comigo que você vai entender essa parte. O que eu quero mostrar aqui a vocês é que a Bíblia mostra, certo? A Bíblia mostra que a vida não vem do sangue, a vida vem do Espírito, certo? Então, em Gênesis 2:7, certo? Diz assim, ó, Gênesis 2:7. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego da vida,
e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui nesse texto mostra claramente uma separação entre o elemento material, que foi o corpo formado do pó do solo, e o fôlego da vida, que seria o elemento imaterial, ou seja, o espírito. Então era só um corpo, mas quando foi soprado o fôlego da vida, ou seja, o espírito foi colocado no homem, então ele passou a viver. Então a vida vem do espírito e não do sangue, tá certo? Mas tem um outro texto aqui, ó, eu vou mostrar para você. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Aqui a gente vai ver também que Eclesiastes 12, 6 até o 8. Diz assim, ó, Eclesiastes 12, 6 até o 8. Ó. Antes que o cordão de prata se rompa e a tigela de ouro seja esmagada, e o jarro junto à fonte se quebre, e a roldana da cisterna se rebente. Então o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. Então, mais uma vez aqui a Bíblia deixa claro, né, deixa claro aqui que aqui Salomão está descrevendo o processo de morte do ser, né, do ser humano. E ele deixa claro aqui, né, que o que é que acontece quando a gente morre? O corpo volta ao pó da terra, de onde veio, que é o elemento material, e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. Aí sim a vida deixa de existir, independentemente de sair sangue ou não da veia da pessoa, certo? Mas tem mais. Vamos ver também o Salmo, certo? É bom a gente ver na Bíblia, porque aí você vai entender, né? No Salmo 146. Aí você vai entender que na Bíblia está escrito claramente que a vida vem do Espírito. Salmo 146, versículo 3 até o 4, diz assim, ó, não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, que não podem trazer a salvação. Olha aqui, ó. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Tá vendo aqui? Então, aqui deixa claro, ó. Vou repetir, ó. Seu espírito sai e os seus pensamentos se acabam, né? Seu espírito sai e eles voltam ao solo. E nesse mesmo dia os seus pensamentos se acabam. Então aqui deixa claro que quando a gente morre, o espírito sai, certo? Portanto, para que haja morte, é preciso que o espírito saia. Assim, a vida está no espírito e não no sangue, como você talvez interprete, né? Mas tem mais. Na morte de Jesus, né, quando ele estava morrendo, vou mostrar aqui a vocês em Lucas. Né, são vários textos que mostram claramente que a vida não vem do sangue, mas sim do espírito. Então, em Lucas 23, 46, aqui mostra quando Jesus estava morrendo, certo? Aí vocês vão prestar bem atenção, né, às palavras dele, né, o que ele falou, que mais uma vez reforça essa ideia que eu estou falando. Né? Então, Lucas 23, 46, diz assim, 23, 46. E Jesus clamou ao Pai em voz alta, em alta voz, e disse, Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Tá vendo? Então, mais uma vez, a Bíblia deixa claro que quando sai o espírito, a pessoa morre. Portanto, a vida de toda a carne não é o sangue, mas sim o espírito. Certo? E tem outros textos. Ó. Esse aqui ainda é mais claro ainda. Ó. Tiago 2, 26. Gostaria que vocês lessem comigo também. Ó. Tiago, no finalzinho, agora. Deixa eu achar aqui, que é um pouquinho difícil. Pronto, achei. Tiago 2, 26. Olha só que diz. Ó. Realmente, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, o ponto que eu quero deixar claro aqui para você, ele diz aqui, ó, realmente, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Deixa claro, certo? Que a vida vem do espírito. Então, sem espírito, o corpo está morto. Diz aqui o texto de Tiago 2,26. Aí tem ainda 1 Coríntios 15, 44. Lá o apóstolo Paulo diz que existe corpo físico e corpo espiritual. Tem Lucas 16, do 19 ao 31, que é a parábola do rico e do Lázaro, que mostra claramente, né, Jesus mostrando que eles acreditavam que existia a vida após a morte. Né? Apocalipse 1:9, né, onde João é arrebatado em espírito ao dia do Senhor. E Lucas 9, 28 ao 36, que é a visão da transfiguração de Jesus,
onde acontece, né, um momento no qual os discípulos de Jesus veem Jesus transfigurado e ao lado dele, né, eles veem os espíritos de Moisés e Elias, ou seja, mostrando que existe essa questão espiritual, né, da vida fora do corpo, né, que nós não somos apenas um corpo, né, nós somos espírito e temos um corpo. E quando a gente morre, o que é que acontece? O espírito sai, o espírito volta, né, ao plano espiritual e o corpo simplesmente morre, né? Então o corpo morre quando o espírito deixa o corpo. Então, doar e receber sangue são atitudes diferentes de comer sangue. Para se comer sangue de um animal, mais um ponto que eu queria que você se lembrasse nesse vídeo. Para se comer o sangue de um animal, este precisa ser abatido, perdendo assim a sua vida. Isso é feito à força, né? Porque o animal não quer morrer, né? Quem doa sangue já é diferente a atitude. A pessoa continua viva, é um gesto de amor e ninguém é obrigado a doar sangue. Quem doa faz isso por consciência de ajudar uma pessoa que está precisando, né? Então, eu lembro então das palavras de Jesus, né? Quando ele diz assim, não há prova maior do que essa, de que alguém, né, morra para dar a vida a seu irmão, né? Mas nesse caso aqui ele estava falando dele próprio, né, evidentemente. Mas é mais assim, um entendimento de que quando a gente faz algo pelo nosso próximo para ajudar ele, isso é uma coisa boa. A vida de quem doa o sangue não vai junto da bolsa de sangue doada, pois a vida não provém daquele sangue. A vida provém do espírito, que continua no doador, certo? Quem recebe uma transfusão de sangue não recebe a vida, recebe um fluido, né, de outro indivíduo que doou o sangue, né, do tecido vivo, que faz o transporte dos nutrientes, né, do oxigênio pelo seu corpo, permitindo assim que o seu corpo não perca as funções básicas e, por assim dizer, não expulse o espírito, né, que o mantém vivo, certo? Então, ou seja, a vida não vai na bolsa do sangue. O espírito de quem doa sangue continua na pessoa que doou. E a pessoa que vai receber o sangue já está com a vida dela, que é o espírito dela. Ao receber esse fluido do sangue, é apenas para manter o corpo dela em funcionamento, para que assim ela não, o corpo para de funcionar, então o espírito sai, né? Conforme mostrou Salomão, né? Naquele texto que eu li para vocês agora há pouco. Para ficar claro, então, né, que a vida realmente vem do espírito e não vem do sangue, é possível, por exemplo, fazer uma transfusão de sangue num paciente que está com morte cerebral. Mas, ou seja, o espírito já saiu daquele paciente. Mesmo assim, se ele ficasse sem sangue e a pessoa fizesse uma transfusão de sangue naquele corpo daquele paciente que está com morte cerebral, ele jamais voltaria a viver, porque o espírito já saiu. Então, esse é o ponto que eu quero que você entenda, né? Que a vida vem do espírito. Então, resumindo esse vídeo, com todas essas informações em mente, podemos concluir o seguinte. Primeiro, a Bíblia não proíbe a doação e a transfusão de sangue, mas sim o consumo do sangue como alimento. Segundo, a vida do homem não está no sangue, está no espírito. Terceiro, comer sangue não é a mesma coisa que recebê-lo pelas veias. São processos químicos diferentes. Quarto, abster-se de sangue, portanto, é uma ordem relativa, não é uma ordem absoluta, como entende a Testemunha de Jeová. Ela é mal compreendida, né? Foi mal compreendida pelo corpo governante lá do passado e, infelizmente, ainda continua sendo perpetuada, né, essa má interpretação, pois envolve não ingerir o sangue como alimento, mas não abrange as transfusões de sangue, porque, nesse caso, embora o sangue também entre no organismo, né, pelas veias, o processo de absorção é diferente, tem resultados e propósitos diferentes. Portanto, não é a mesma coisa. Não tem como dizer que é a mesma coisa. Então, se você compreendeu bem, né, essa análise, né, tudo que eu falei, não há mais por que você ficar se preocupando com o que a organização diz, né, sobre essa questão do sangue. Né? Ela está resolvida definitivamente. Né? Você entende esse assunto. Basta você usar agora a sua consciência, né, com base nesses textos que eu li, e tomar a sua decisão nesse assunto. Né? A questão foi resolvida definitivamente. A vida vem do Espírito. Né? Enquanto o seu Espírito estiver em você, né, você vai estar com vida. Né? Não é o sangue. Né? O sangue é apenas um fluido que tem um propósito dentro do corpo. Assim como o olho tem um propósito, o estômago tem um propósito, cada tecido humano, inclusive o sangue é um tecido. Né? Então, cada tecido tem um propósito.
O problema é que lá no passado não havia ciência para explicar essas coisas, né? E o corpo governante, infelizmente, se equivocou e mantém essa interpretação equivocada até hoje, né? Eu acredito, né, que mais cedo ou mais tarde, acredito que muito breve, essa interpretação vai mudar, assim como tantas outras mudaram, né, ao longo do tempo, essa também vai mudar e eles vão compreender isso, né? Vão compreender exatamente isso que eu estou dizendo para vocês agora, que a vida vem do Espírito, ou seja, que existe vida após a morte. Não é como eles ensinam, né, que morreu, fica tudo escuro, fica dormindo. Não é bem assim, certo? Então, agradeço por vocês terem prestado atenção a esse vídeo. Espero que essas informações ajudem você, né, a entender melhor. Leia os textos que eu passei, né? Eu vou deixar aqui na descrição esses textos para que você possa ler e tomar, né, o seu entendimento, né? Peço que não fique chateado comigo. O meu propósito não é colocar dúvidas na sua fé, muito pelo contrário, é apenas esclarecer, né, um texto que foi mal compreendido, é mal interpretado e às vezes pode colocar até uma pessoa em risco de vida, né? Ou fazer ela pensar que vai perder a vida, né, por causa que recebeu, né, uma transfusão. Bom, então é isso. Agradeço, né, mais uma vez a atenção e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço e fiquem com Deus.